Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos terminando o mês de maio, é isto? Isso, hoje é a nossa último do mês de maio. último programa do mês de maio. E com o mês de maio, eu também quero encerrar estes assuntos aqui que estamos tratando para depois buscar um outro tema, como foi o Evangelho de São Mateus. Né? Agora, hoje eu gostaria de falar com vocês e trocar ideias, evidente, com os telespectadores, a respeito dos títulos de Jesus. Bem, os exegetas e os teólogos costumam distinguir entre cristologia baixa e cristologia alta. Sabe o que seria a cristologia baixa? Não, nesse momento não. Eu imagino, mas não me atreveria a falar. Melhor, explica, vamos ver se é isso. São títulos que não envolvem necessariamente a divindade de Jesus. Servo de Deus, filho de Davi, profeta, filho do homem. Que mais? Rabi. Ele proibia que Não chamasse são, de rabi, né? em Mateus sim, não são títulos que necessariamente envolvam a divindade. Agora, ao lado de uma cristologia baixa, existe uma cristologia alta. Bom, ainda filho e rei de Israel, mas filho de Deus, talvez filho do homem, se for no sentido cristão e de Daniel. O filho. Estes são títulos que elevam Jesus à esfera do divino. Ou então, o próprio nome que Jesus usa para si no Evangelho de João, eu sou. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Nós podemos imaginar que a evolução evangélica se deu de uma cristologia baixa para uma cristologia sempre mais exaltada, onde Jesus vai sempre sendo colocado a nível de divindade, até chegar João. No princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Isto é uma cristologia altíssima. Quem é bem partidário da cristologia alta é João, e muito próximo de João, o autor da carta aos Hebreus. Muito próximo de João. Agora, os títulos mais elevados realmente estão em João. Eu sou, é o título divino, é o nome de Deus, dito a Moisés na sarça. Às vezes esse título vem sem nenhum predicativo, outras vezes com predicativo, mas a altura é a mesma, a elevação é a mesma. Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo. Está vendo? Isto aqui é cristologia altíssima, que claro, nos evangelhos e dependendo dos textos do Antigo Testamento, se conjugam variadamente entre si. O título Filho de Deus, em Marcos, só aparece no início, no primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho, Evangelho de Jesus Cristo, Messias, Filho de Deus, e depois, quando Jesus morre na cruz, o centurião, verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Fora isto, Filho de Deus em Marcos só aparece na boca dos demônios. Mas os demônios têm conhecimento para o evangelista sobrenatural. Ninguém jamais chamou Jesus de Filho de Deus na vida. Lucas também não usa Filho de Deus, ele usa a cristologia baixa no Evangelho e deixa a cristologia alta para os Atos. Porém, usa sempre Senhor. Já conjuga melhor a alta com a baixa. O Senhor. Para nós, Senhor não é uma palavra que não diz muito, né?
porque é um pronome de tratamento até, mas Kyrios, em hebraico, em grego. É muito elevado. Né? Então, vejam que Paulo usa as duas, mas sobretudo a elevada. O que mais a usa de maneira mais elevada é João. Então nós temos aí, só através dos títulos de Jesus, dos títulos que o Novo Testamento foi dando a Jesus, nós podemos fazer uma cristologia, uma análise profunda desses títulos. Eu sou o pão da vida. Todos os títulos. Esse é altíssimo, né? Eu sou. Mas tudo é sujeito a uma profunda reflexão. E a partir daí se estuda a cristologia, né? Se estuda o Tratado de Cristo. Só a partir dos títulos. Claro que depois nós podemos estudar também a partir dos dogmas, dos primeiros concílios, do que eles eram. Porque aqui... Mas aí depois de muita evolução, ainda mais ainda, né? Sabe, o Novo Testamento tem germens trinitários. Germens. Agora, Deus, com exceção de 2 ou 3 vezes, e são textos, em primeiro lugar, litúrgicos, e em segundo lugar, meio controvertidos, Deus é aplicado a Jesus só umas 2 ou 3 vezes no Novo Testamento. Normalmente, Deus, no Novo Testamento, é o Pai. Para Jesus, buscaram outro termo, o Senhor. E para aquele que nós chamamos mais tarde terceira pessoa, o Espírito, pneuma. Agora, por que os autores do Novo Testamento usaram 3 nomes assim? Um só Deus, um só Senhor, um mesmo Espírito, carta aos Efésios. Por que usaram esta terminologia? Porque eles não tinham outra. Mas por que não usaram Deus para Jesus? Para não confundir o Pai com o Filho. Agora, não tinham ainda o quê? Faltava-lhes uma terminologia mais precisa. Isto o Novo Testamento não tem. E por isso mesmo, no Espírito, o Novo Testamento apela para os primeiros grandes concílios trinitários e cristológicos. Niceia, Constantinopla, Éfeso, etc. Para poder se firmar. Por outro lado, os grandes concílios ecumênicos, primeiros da igreja, não legislaram ou não afirmaram do nada, mas buscaram o espírito do Novo Testamento e deram, através de uma terminologia mais burilada, mais sofisticada, mais filosófica, deram o que nós possuímos no credo niceno, por exemplo, e constantinopolitano. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, Pai. Homoousios é um termo da filosofia grega. Se não fosse a filosofia grega, e aí nesse caso quase que o platonismo, né, dificilmente a igreja teria condições de veicular com maior clareza o que está em germen no Antigo Testamento, que é a Trindade. Está bem claro? Muito bem, claro, muito bom. Agora, depois vem a clareza. Só que o credo não é palavra de Deus, é credo, mas não é palavra de Deus. Por quê? Porque não está no texto canônico. Foi criação dos 2 concílios, de Niceia e Constantinopla. Não é? Isso. Está aí o que nós podemos dizer de uma cristologia que vai sendo evoluída. Portanto, quando leitores ficam assim surpresos, houve evolução, isto aqui não é então, uma reportagem, não é um evento televisivo? Claro, tem que ter havido evolução, senão isso aí que seria o quê? Sem essa cristologia, o que seria o Novo Testamento? Seria a carne sem o espírito.
Seria a letra que mata, não é? Se nós ficássemos apenas no histórico, aconteceu ou não aconteceu, deu-se ou não se deu. É que Deus tem outros meios também de transmitir a sua verdade. Mais uma vez, a encíclica de Pio XII. Olha, escrita antes de eu nascer, hein? Portanto, ela já é antiga. É antiga, mas não é envelhecida. É antiga, mas é sempre atual. Querem fazer mais algumas perguntas aí, antes que a gente mude de assunto? Não, padre, acho que está bem explicado. Acho que está bem claro aí essa questão, o que é exegese, a questão da historicidade, principalmente essa última parte aí, nesses últimos dias, ficou muito bom essas últimas partes aí. Então vamos fazer um intervalo e encerramos e fechamos aqui, tá bem? Isso. Bem, para encerrar tudo isto aqui, gostaria de falar um pouquinho sobre logia, ou logion. Sabe o que é isto? Palavra. Mas o que significa isto em exegese? Quando se buscam logias, ou logios, as palavras mais primitivas ou aquelas que Jesus mesmo pronunciou, as mesmíssimas palavras. Em latim, ipsissima verba. Respondendo, eu acho muito difícil isto, porque nenhum texto evangélico foi escrito em aramaico. O evangelho foi escrito em grego, e Jesus provavelmente não falasse grego. Portanto, nenhum dito de Jesus terá chegado a nós na língua que ele pronunciou. Toda tradução não deixa de ser uma certa interpretação também. E nem sempre é fácil traduzir uma palavra, uma expressão de uma língua na outra língua. Existem pequenas expressões que foram transliteradas em grego, mas não grecizadas, não traduzidas. Era como se o aramaico fosse escrito em grego. São outros caracteres, é um outro alfabeto, mas se ele fosse escrito em grego. Por exemplo, Talita cum. Menina, levanta. Levanta-te, Talita, levanta-te. Éfata. Abre-te. Mananatá. Não me lembro. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Abá. Pai. Pai. Que eu me lembre, esses são os aramaísmos que contêm o Evangelho. Essas palavras não foram traduzidas. Egoimi. Foram apenas... Egoimi, bem, já é grego, é? Já é grego, sim, né? Sim. Tá. Egoimi é grego. Mas, na tradução grega dos 70, era o nome de Deus. Tá. A tradução grega feita 2 séculos e meio antes de Jesus nascer. Certo? Mas Então, considerando que ele morou no Egito também, pode ser até que ele falasse alguma coisa diferente de aramaico. Jesus nunca morou no Egito, não. Não? Jesus nunca morou no Egito, não. Quando pequeno não morou? Não. Os textos da infância não devem ser lidos assim, em clave de primeiro nível, não. Os dois capítulos da infância. Aliás, isso aqui não tem nem múltipla atestação. Isso aqui é só Mateus que diz que ele foi ao Egito. E Lucas, que descreve a infância, é totalmente diferente de Mateus. Não fala nada de Egito. Só para não dizer que não falou. Sabe, para não deixar sem resposta e o telespectador ficar assim um tanto... Pasmo. A respeito da infância de Jesus, não se sabia nada. Nada. A única pessoa que cobriu todo o arco da vida de Jesus foi Nossa Senhora. Do nascimento até a morte. E até, quem sabe, os inícios da igreja. Mas que relacionamento teve Nossa Senhora com os primeiros pregadores cristãos? Nunca saberemos. Nunca saberemos. José deve ter conhecido a primeira parte, mas não o resto. Os 12 conheceram o resto, mas não a primeira parte. Os cristãos conheceram a última parte, mas não a primeira. E assim vai. Quando se escreveram os evangelhos de Marcos e Lucas, a infância de Jesus não era conhecida.
O evangelista Mateus, ou para mim, uma tradição pré-mateana, para preencher lacunas, identificou Jesus e a sua infância com a infância de Israel. E fazendo isto fez teologia, porque mostra que a infância de Jesus se identifica com a infância do povo que ele veio salvar e de quem seria Salvador. Que se sabia de José, que se sabe de José de Maria? Nada, a não ser o nome. Então, José de Maria passou a ser descrito pela tradição pré-mateana nas vestes de José do Egito. Um outro nome igual ao seu. José do Egito teve sonhos e foi para o Egito. José de Maria tem sonhos e vai para o Egito. Ao mesmo tempo em que se identificavam, por assim dizer, dois personagens, José do Egito e José de Maria, também se teciam relações entre o faraó do Egito e Herodes o Grande. O faraó do Egito mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Só Moisés foi salvo. Herodes manda matar todas as crianças em Belém do sexo masculino, de 2 anos para baixo. Só Jesus é salvo. Jesus foi salvo sendo levado para o Egito. Da mesma forma como Moisés foi salvo no Egito e educado, ironicamente, na casa do faraó pela princesa. Moisés, o único salvo daquele genocídio infantil, se tornou o salvador daquele povo. E Jesus, salvo milagrosamente das garras de Herodes, se torna o salvador do povo do Novo Testamento. Então, mas como é que ele foi salvo das garras do Herodes, né? Até para o povo em casa entender essa questão. Se Jesus não foi para o Egito... Todos esses contos são contos populares. Certo, mas a matança das crianças, tudo isso parece que tem uma veracidade, não tem? Popular. Nós temos uma ótima história de Herodes o Grande, narrada por um que foi, digamos, uns 70 anos distante dele, no tempo, Flávio Joséfo, que absolutamente não menciona nada. Nenhuma matança. Nada. Agora, escute. O texto como tal é inverossímil. Sabe qual é a distância de Jerusalém a Belém? Ela sabe. Eu sei. Quanto? É muito longe. Não. Não é tão perto para ir a pé. Pelo amor de Deus, são 8 quilômetros, Regina. Bom, passa são ali 8 quilômetros. 2 horas andando. São 8 quilômetros de Jerusalém a Belém? Mas de ônibus, né? Não andando. 8 quilômetros. É daqui a Avenida Paulista, daqui... Herodes esperou, disse aos magos que investigasse, etc., e esperou 2 anos pela volta dos magos. E só depois que se sentiu enganado, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, de acordo com o cálculo feito pelos magos. Escute. Mas esse é outro episódio. Escute. Né? Herodes, o Herodes que nós conhecemos, não era um Herodes idiota. Não era um Herodes tonto. Onde estava a sua polícia secreta durante todo esse tempo? Ele tinha polícia secreta. Ixi, tinha. Que circulava pelas ruas para saber o que se falava dele. Sabe? Para saber quais eram os inimigos, qual era a oposição. Foi terrível, sobretudo nos últimos anos de vida. E nem de longe o Herodes histórico se parece com este aí. Isto significa que o texto não é palavra de Deus? Não, o texto é palavra de Deus. É palavra de Deus. Mas Deus pode usar outro gênero, que não o histórico, para transmitir uma mensagem. E isto o povo de Deus tem o direito de saber.
são coisas que a igreja sabe há 50, 60 anos. Temos o direito de esconder essas coisas do povo, para não criar tumulto no rebanho e a coleta não diminuir. Aí não, né? Não tem sentido, né? Nós somos católicos e o povo de Deus tem o direito de saber coisas que saem. E de resto, sabe? Nessas câmaras de televisão, não aqui na Rede Vida, mas nas outras grandes, vão as pessoas mais variadas e mais estúpidas, às vezes ignorantes e boçais, a falar de evangelho. As últimas descobertas, abafadas pelo Vaticano. Jesus tinha namorada, Jesus era apaixonado, Jesus era isto, Jesus até homossexual, inventaram que Jesus fosse. Essas pessoas falam o que querem nas câmeras de televisão. Não existe nenhuma censura por parte da igreja e nem pode fazer isso. E não são contraditas de jeito nenhum. Não são. Onde vão? Não são programas intelectuais, não são, não posso citar aqui, mas não são pessoas altamente intelectuais, nem os entrevistadores, nem o entrevistado, não é alguém que estudou longamente escritura em uma universidade reconhecida internacionalmente, nunca fizeram uma tese de doutoramento, nunca escreveram um livro sério, nunca receberam uma crítica internacional a respeito do que escreveram, vão lá fazer escândalo e criar ibope e arrumar dinheiro. Agora, diante disto, é melhor que escute de um sacerdote, não é? Uma explicação séria, uma explicação razoável, uma explicação como se dá nas universidades, inclusive papais, e que não tira absolutamente a fé de ninguém. Eu acabei de dizer que nós temos coisas sérias e históricas em outros programas. Essas semelhanças do José, da coisa, foram interessantes, né? Não, essa daí já tinha ouvido. É que também. A única coisa que posso, desculpa, que falei junto com você, mas a questão da matança tem de crianças aí. Não. Várias. Mas outra. Se isto tudo tivesse acontecido em Belém, Sim. em Nazaré, quando Jesus foi lá, os nazarenos, mas este cresceu aqui conosco, conhecemos tudo da vida dele. O que é isso? Agora vem com panca de profeta aqui para nós. Esqueceram-se de todos esses episódios da infância. Uma amnésia absoluta e total. Isso é importantíssima, essa comparação agora, essa colocação agora, para demonstrar justamente que aí não há contradição, né? Olha que analogia. Se Jesus boa. tivesse ido de Belém para Nazaré, era de se esperar que alguns nazaretanos, pelo menos, tivessem recordações de fatos acontecidos em Belém. Por que ninguém abriu a boca para nada? Tem família, tem. Pelo gente contrário, conhecida. se escandalizaram. Porque é um igual ao nosso e agora vem com panca de emissário de Deus. E de Belém para Nazaré a distância é bem maior aí do sim, que... aí são 100 quilômetros mais ou menos. Nós temos que encerrar o nosso programa, está na hora. Muito obrigado, até a próxima. Bom final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo, até a próxima sexta.